Em menos de um minuto, 2 terremotos transformaram cidades inteiras em cenários de guerra. Prédios racharam, ruas se abriram, hospitais entraram em estado de emergência e milhares de pessoas passaram a noite dormindo nas ruas com medo de novos tremores. Enquanto o mundo assistia essas imagens aí de destruição, um detalhe acabou chamando a atenção, A força desses abalos foi tão gigantesca que chegou a ser sentida até em algumas regiões aqui do Brasil. Vamos entender o que aconteceu na Venezuela ontem, porque ocorreram 2 terremotos com apenas 39 segundos de diferença, quais foram os estragos deixados no país e se existe algum risco aí de um evento parecido atingir o Brasil. Eu sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Ninguém imaginava que uma quarta-feira aparentemente comum, tirando o jogo do Brasil pela Copa do Mundo, acabaria entrando para a história da Venezuela. Questão de segundo, o chão começou a tremer, uma intensidade tão grande aí que os prédios balançaram, as pessoas correram desesperadas aí para as ruas e o pânico tomou conta de diversas cidades. 2 terremotos, fortes terremotos, atingiram a Venezuela nesta quarta-feira, ali por volta de 7 horas da noite, mais ou menos, pelo horário de Brasília. Essas são imagens ao vivo da capital Caracas. A gente mostra o trabalho das equipes de resgate, bombeiros, socorristas, enfim, tentando a todo momento encontrar eventuais vítimas que possam estar sob os escombros. Enquanto os moradores tentavam entender o que estava acontecendo, os primeiros vídeos começaram a surgir na internet. Imagens de câmeras de segurança registravam o momento exato em que móveis deslizavam pelo chão, fachadas rachavam e pessoas abandonavam estabelecimentos comerciais às pressas. Inicialmente, muita gente acreditou que se tratava apenas de mais um tremor relativamente comum. Afinal, a Venezuela está localizada numa região onde a atividade sísmica faz parte da realidade. Mas bastaram alguns minutos aí para os especialistas perceberem que aquele não era um terremoto qualquer. Os primeiros levantamentos apontavam um abalo de grande magnitude, capaz de ser sentido muito além das fronteiras venezuelanas. Pouco tempo depois veio a confirmação que deixou a comunidade internacional no estado de alerta. Na verdade, não havia ocorrido apenas um terremoto. Foram dois fortes abalos sísmicos aconteceram com apenas alguns segundos de diferença. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o primeiro terremoto atingiu magnitude superior a 7 graus na escala de momento sísmico, o que conhecemos aí popularmente como escala Richter. Apenas 39 segundos depois, um segundo tremor ainda mais intenso voltou a sacudir praticamente a mesma região. Naquele instante, o cenário já havia mudado completamente. O que parecia ser aí um único grande terremoto, rapidamente passou a ser tratado como uma sequência sísmica extremamente rara e perigosa. Está temblando. Os 2 terremotos tiveram origem na região centro-norte da Venezuela, próximo ao litoral caribenho, onde diversas cidades concentram milhares de moradores e importantes estruturas urbanas. A energia liberada foi tão grande que as ondas sísmicas viajaram centenas, até milhares de quilômetros. Em poucos minutos começaram a aparecer relatos vindos da Colômbia, de ilhas aí do Caribe e até mesmo do Brasil. Sim, o Brasil também sentiu os efeitos desse terremoto. Moradores dos estados de Roraima e Amazonas relataram que sentiram prédios balançando aí de uma forma incomum. Em alguns edifícios comerciais houve até evacuação preventiva por receio de danos estruturais. Levanta, o que foi? O prédio tá balançando, eu saí tomando de lá, porque eu sou tonta mesmo, eu tô sentindo tontura. Aí eu olhei, todo mundo descendo, vamos descer todo mundo. Eu pego a cachorrinha, vamos trazer. Saí sem sandália, cheguei no corredor, achei que não tem pé. Correndo e todo mundo conseguiu sair bem? Todo mundo conseguiu, graças a Deus. Em nome de Jesus, estamos todos salvos. O que você sentiu? A cama arredando da parede. E as medalhas das crianças muito balançando, porque elas ficam penduradas. E aí a minha filha olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu achei que eu tava com alguma tontura. E aí ela disse, mãe, tá balançando. E aí rapidamente nós descemos. Felizmente, até o momento, não foram registrados prejuízos significativos em território brasileiro, mas a confirmação de que um terremoto ocorrido em outro país foi sentido por aqui chamou bastante atenção. Aqui foi o primeiro a ser chamado, nós encontramos algumas fissuras, na verdade, dentro do prédio para ser avaliada por um engenheiro estrutural. Nós vamos repassar isso para a nossa Defesa Civil, entrar em ação de imediato para que a gente possa fazer a avaliação de todos os prédios da cidade e para que eles possam também chamar os engenheiros estruturais para verificar a situação que o pessoal sentiu, inclusive relatos de moradores que teve uma movimentação parecida com essa que eu estou executando aqui, lá em cima, no último andar.
E a gente veio de imediato, o prédio já estava sendo evacuado, já tinha sido evacuado, nós fomos verificar. Encontramos alguma movimentação da estrutura do prédio, mas aparentemente são vigas de dilatação, próprias para que aconteça algum tipo de movimento. Muita gente passou a se perguntar como que isso seria possível, e a resposta está justamente na força do fenômeno. Terremotos acima de magnitude 7 liberam uma quantidade gigantesca de energia, né? Dependendo da profundidade e das características geológicas da região, as ondas sísmicas elas conseguem percorrer enormes distâncias antes de perder intensidade. Por isso, mesmo países relativamente distantes, podem registrar pequenas oscilações em edifícios mais altos, principalmente aqueles construídos sobre determinados tipos de solos. Enquanto isso, na Venezuela, as primeiras equipes de emergência passaram a percorrer bairros inteiros em busca de vítimas. Hospitais começaram a receber um fluxo crescente de feridos, redes de telefonia ficaram instáveis em algumas regiões, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em diversos pontos, dificultando ainda mais o trabalho dos socorristas. Ao mesmo tempo, vídeos gravados por moradores mostravam rachaduras surgindo em ruas, muros desabando e edifícios apresentando danos estruturais importantes. Em poucas horas, os registros estavam sendo exibidos por emissoras de televisão em diversos países e dominavam completamente as redes sociais. E além dos estragos causados pelo terremoto, ainda existia outro motivo de preocupação. Como a origem estava relativamente próximo da costa, as autoridades internacionais passaram a monitorar uma possibilidade aí de formação de tsunami. Já imaginou? Alertas de tsunami foram disparados na Venezuela depois de um terremoto forte de magnitude 7.1 na costa do país. Em alguns locais do Caribe houve orientação para que moradores permanecessem atentos, a essas recomendações da Defesa Civil. Enquanto isso, equipes técnicas iniciavam um trabalho extremamente importante. Especialistas começaram a analisar a origem do terremoto para entender exatamente o porquê 2 tremores tão intensos aconteceram praticamente ao mesmo tempo. A Venezuela está localizada numa região onde ocorre o encontro entre importantes placas tectônicas. Essas enormes estruturas rochosas que formam a superfície terrestre estão em movimento constante, mesmo que de forma extremamente lenta. Durante anos, enormes quantidades de energia vão ficando acumuladas ali nessas falhas geológicas. Quando essa pressão finalmente supera o limite das rochas, ocorre uma ruptura brusca. É justamente essa ruptura que provoca os terremotos. No caso deste evento, tudo indica que uma grande falha geológica liberou energia suficiente para desencadear não apenas o abalo principal, mas uma sequência extremamente poderosa e que surpreendeu até mesmo especialistas acostumados a monitorar esse tipo de fenômeno. Enquanto os geólogos tentavam compreender o comportamento da falha, as autoridades enfrentavam um desafio muito mais urgente: localizar sobreviventes. Em várias cidades começaram operações aí de busca, utilizando cães farejadores, drones, equipamentos capazes de detectar movimentos sob escombros, equipes trabalhando sem parar, tentando retirar pessoas presas em imóveis parcialmente destruídos. Infelizmente, conforme as horas foram se passando, também começaram a surgir as primeiras confirmações de vítimas fatais. Em terremotos de grande magnitude, é bastante comum que o total de mortos e feridos aumente significativamente durante os dias seguintes, conforme novas áreas consigam ser acessadas aí pelas equipes de resgate. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Os hospitais passaram a operar num ritmo de emergência, médicos e enfermeiros atendendo aí uma quantidade crescente de vítimas com fraturas, cortes e outros ferimentos provocados pela queda de estruturas e objetos. Ao mesmo tempo, o governo venezuelano iniciou uma mobilização nacional para concentrar recursos nas regiões mais afetadas. As autoridades também pediram aí que a população evitasse retornar para imóveis aí que apresentassem qualquer sinal de comprometimento estrutural. Afinal, um dos maiores perigos aí após um terremoto não é apenas o abalo principal, mas as chamadas réplicas. Esses novos tremores acontecem porque a falha geológica continua se ajustando depois da grande ruptura inicial. Em muitos casos, essas réplicas são pequenas, e passam praticamente despercebidas, mas algumas podem atingir magnitudes suficientes para derrubar construções que já ficaram fragilizadas pelo primeiro terremoto. Foi exatamente esse receio que manteve milhares de pessoas dormindo na rua após o desastre. Então, praças, estacionamentos e campos de futebol improvisaram abrigos temporários. Muitas famílias preferiram permanecer em áreas abertas por medo de que novos tremores provocassem o desabamento aí das suas casas. Muitas pessoas passaram a acreditar que o terremoto poderia provocar novos abalos aí de grande intensidade em outros países, inclusive no Brasil. E segundo os especialistas, isso não funciona dessa maneira, Embora as ondas sísmicas tenham sido sentidas em território brasileiro, isso não significa que o terremoto tenha capacidade de desencadear outro evento semelhante por aqui. O Brasil está localizado no interior da placa sul-americana, uma região considerada aí geologicamente muito mais estável do que áreas localizadas sobre limites de placas tectônicas. E por esse motivo, grandes
grandes terremotos são extremamente raros aqui no país. Os tremores sentidos nos estados da região norte ocorreram porque as ondas sísmicas viajaram por uma longa distância, fazendo edifícios oscilarem levemente. Esse fenômeno, apesar de chamar a atenção, é muito diferente de um terremoto acontecendo em solo brasileiro. Bom, com o passar das horas, o número de vítimas confirmadas aumentou, assim a quantidade de pessoas desaparecidas também. Enquanto isso, diversos países começaram a oferecer apoio humanitário. Organizações internacionais colocaram equipes especializadas à disposição da Venezuela para auxiliar nas operações de busca, atendimento médico e reconstrução aí das áreas atingidas. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, as equipes de resgate continuam trabalhando, as autoridades aí seguem atualizando o número de vítimas e especialistas estão monitorando cuidadosamente aí a possibilidade de novos tremores na região. Então a expectativa é que nos próximos dias um quadro ainda mais preciso da dimensão dessa tragédia seja divulgado. Bom, tomara que não aconteçam novos terremotos lá, e que essas vítimas aí sejam ajudadas da melhor maneira possível. A Venezuela já enfrenta uma situação complicada lá por conta, do governo e de tudo, do regime que impera lá a Venezuela, A gente sabe da desgraça que o povo de lá vive, e ainda mais sofrer com um terremoto assim, é complicado, Realmente um povo bem sofrido lá. Enfim, tomara que consigam se recuperar lá da melhor maneira possível. Até o próximo vídeo. Tchau.